A Paula me pergunta, como eu calculo a dose necessária de anestésico para um bloqueio de campo? Beleza, vou deixar a pergunta um minutinho aqui, que essa pergunta é super importante. E aí, gente, vou falar para vocês, sabe qual que é o livro onde que vocês vão achar a resposta para essa pergunta? Anota aí. Ó, foi legal que Dreams Médico acabou de me mandar. Qual livro você indica? Então, anota aí o livro onde que vocês vão achar a resposta para essa pergunta. Como eu calculo a dose necessária de anestésico para um bloqueio de campo? Gente, vocês não vão achar a resposta disso em lugar nenhum, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar. Que o que eu tô falando aqui para vocês não vão achar em lugar nenhum. Não existe essa dose, como calcular essa dose. Então, por exemplo, tem muita gente que me fala assim, é pelo tamanho da lesão? Eu vou medir lá, por exemplo, tem 5 centímetros de extensão. Aí eu vou medir o tamanho dessa lesão e vou calcular, por exemplo, 1 ml por centímetro. Não tem essa dose, gente, não tem, tá? Então, realmente, o importante é que a gente saiba algumas coisas que vão te orientar. Então, a primeira coisa delas que a gente tem que saber, vou tirar a pergunta aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que a gente calcula a dose máxima do anestésico. Então, existe uma dose máxima do anestésico para o adulto, existe uma dose máxima do anestésico para a criança. Então, você não pode ultrapassar aquela dose máxima num procedimento, porque se você ultrapassar, aumenta muito a chance de ter os efeitos adversos de toxicidade, tá? E que a gente até já conversou na live com o Dr. Guilherme, que é anestesista, falando sobre essa toxicidade, como que a gente faz para reverter. E assim, a medicação que a gente tem para a gente conseguir bloquear essa toxicidade, ela geralmente não é disponível na maioria dos lugares. Então, o pulo do gato é realmente a gente calcular o máximo, mas ficar aquém daquele máximo sempre, né? Agora, gente, a dica que eu vou dar para vocês de ouro é o seguinte. Quase sempre a gente utiliza muito mais do que precisa para fazer um bloqueio de campo. Muito mais. E sabe por que a gente faz isso? Porque geralmente a gente utiliza os materiais inadequados. Eu estava vendo hoje, revendo uma aula que eu dei na faculdade 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás. Foi uma aula que eu dei em maio de 2017, falando sobre anestésicos locais. E lá nessa aula tinha uma imagem muito legal, eu vou mostrar para vocês na próxima, tá? Prometo para vocês que na próxima eu mostro, vou ver se eu imprimo essa imagem, vou imprimir algumas coisas pra gente trazer e a gente vai calcular a dose também. Então, tinha uma imagem que mostrava um bloqueio de campo. E tinha 2 questões que me chamaram muita atenção. Não era uma imagem minha, é uma imagem que eu tirei de um livro. E aí tinha 2 questões lá que me chamavam muita atenção. Primeiro é que tinha a indicação daquelas 2 extremidades para fazer a aplicação do anestésico, que eu já dei a dica para vocês hoje de fazer diferente para ter menos estímulo doloroso. E segundo é que a pessoa estava fazendo um bloqueio de campo com a seringa de 20 ml. Gente, eu já falei isso pra vocês várias vezes, mas eu sempre vou repetir, porque sempre tem gente nova chegando aqui, ou sempre é uma informação que às vezes a pessoa não guardou. Então, essa é uma informação que eu sempre vou repetir. Tenta não fazer anestesia local com seringa nem de 10 e nem de 20 ml, porque você vai tender a utilizar mais volume do que o que precisa. Então, faz o seu bloqueio com seringa de 3 ou de 5 ml. Tem bloqueio que eu faço com seringa de 1 ml. Então, assim, tenta não utilizar essas seringas grandes, porque se vocês forem reparar, o tamanho delas é mais ou menos o mesmo, só que o volume que cabe em cada uma delas é que muda muito. Então, a força que a gente faz, a pressão que a gente faz, é praticamente a mesma. E aí, o que acontece? Ao invés de você gastar 1 ou 2 ou 3 ml ali no bloqueio de campo, você vai gastar 10, 20, e aí você já chegou na dose máxima para um adulto ali, por exemplo. Então, uma dica maravilhosa, uma dica de ouro que eu vou deixar guardada para vocês é: faça a infiltração com seringas menores, porque vocês vão conseguir fazer a infiltração daquela região toda e vão conseguir economizar no volume do anestésico. Aí a Alicia me pergunta, e se a lesão for grande? Aí a gente tem essas 2 características que eu já falei aqui. Ou você vai diluir o anestésico, porque o anestésico, gente, a gente usa ele sem diluir
E não é, assim, o anestésico a gente precisa de muito menos anestésico do que normalmente a gente usa. Essa que é a verdade. Na grande maioria das vezes, eu reparo hoje, porque agora já tem anos e anos e anos que eu faço anestesia local para pequenos procedimentos. Então, biópsia toda hora, sutura de pequenas lesões toda hora. Então, o que acontece? No início, eu gastava 10, 20 ml para fazer uma anestesia de uma lesão de 4, 5 centímetros. Hoje, uma lesão de 4, 5 centímetros, eu consigo fazer uma boa anestesia, um bom bloqueio com 5, 6 ml. Então, por que eu consigo isso? Porque eu já entendi que a gente consegue fazer esse bloqueio, primeiro, com seringas menores. Aí a gente já vai economizar naquele tanto que a gente injeta por vez. E segundo, porque eu fui diminuindo com o passar do tempo, né? Eu achava que precisava de muito anestésico, senão não ia anestesiar. Aí eu fui cada vez utilizando um pouco menos e percebendo que a potência, a qualidade da anestesia é a mesma. Então, para que a gente vai utilizar um monte de volume? Né? Sendo que com um volume menor, que distende menos a pele, que causa menos edema, que causa menos deformidade, inclusive, da lesão, vai resolver em termos de dor. Então, quanto menos anestésico a gente puder utilizar, menor. Então, em relação ao tamanho da lesão, se a lesão for grande, ou você vai ter que diluir, ou se for uma lesão muito grande, você vai ter que levar para o bloco cirúrgico, entendeu? E fazer um outro tipo de anestesia. Ou um bloqueio um bloqueio regional, ou vai fazer uma anestesia geral. Então tem que ficar atento com isso. Às vezes a gente está tentando tratar uma lesão que é muito grande com anestesia local e a anestesia local não está indicada, tá?